Era uma manhã silenciosa em Jerusalém. O sol ainda não havia se elevado completamente e a cidade, normalmente vibrante, parecia adormecida. Isaías, um homem dedicado a Deus, caminhava pelas ruas com os olhos voltados para o céu, sentindo a quietude da cidade tomar conta de seu espírito. Ele sabia que a paz que tanto buscava não estava nas ruas de Jerusalém, mas na proximidade com o Senhor. No entanto, tudo mudou naquele dia. Isaías havia entrado no templo para orar, como de costume. O som de suas palavras sussurradas foi envolvido por uma sensação estranha, um calafrio que percorreu sua espinha. De repente, uma luz radiante e intensa preencheu o espaço. Ele sentiu o ar vibrar à sua volta e, antes que pudesse processar o que estava acontecendo, uma visão indescritível se desenhou diante de seus olhos. O templo, com suas paredes de pedra e colunas imponentes, desapareceu. No lugar dele, Isaías encontrou-se diante de uma majestade incomparável. Os céus se abriram e ele viu o Senhor assentado em um trono alto e sublime. Ao redor do trono, seres celestiais, serafins de aparência gloriosa, voavam e cantavam em louvor. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. O som de suas vozes fez o templo tremer, como se toda a criação estivesse reverenciando o Criador. Isaías caiu de joelhos, sentindo-se pequeno diante daquela manifestação divina. Seu coração se encheu de temor e reverência. Ele sabia que estava diante de algo além de sua compreensão. O que poderia um homem tão imperfeito como ele fazer diante de tanta santidade? Ai de mim, exclamou Isaías com a voz trêmula. Sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ele sentiu sua inadequação diante de Deus. Sua vida, suas falhas e o pecado de sua cidade pesavam sobre ele como um fardo insuportável. Mas a visão não terminou ali. Um dos serafins voou até Isaías, segurando uma brasa viva retirada do altar. Com um gesto solene, o serafim tocou os lábios de Isaías, purificando-o. O calor da brasa, em contraste com o terror e a humilhação que ele sentia, foi como uma chama de esperança em seu coração. A voz do Senhor ecoou então como um trovão suave, e a pergunta foi clara: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, agora purificado e com uma coragem renovada, levantou os olhos e respondeu sem hesitação: eis-me aqui, envia-me a mim. Foi naquele momento que seu chamado como profeta se concretizou, e ele soube que sua vida jamais seria a mesma. De volta à terra, com a visão gravada em sua alma, Isaías sentiu que a missão que Deus lhe confiava não seria fácil. Ele teria que confrontar o pecado, a rebeldia e a corrupção de um povo que se afastava da verdade divina. Mas, armado com a fé em um Deus soberano, ele não hesitou. O futuro de Jerusalém estava agora nas mãos daquele homem simples, que ousou ouvir a voz de Deus e responder com disposição e coragem. O que Isaías não sabia, mas que começava a perceber, era que sua jornada estava apenas começando, e ela o levaria a enfrentar não só as forças externas que ameaçavam seu povo, mas também suas próprias dúvidas e medos. A transformação que Deus lhe preparava seria profunda, e ele, como profeta, seria o farol de esperança em tempos de trevas. Após o chamamento divino, Isaías encontrou-se imerso em um mar de dúvidas e desafios. A visão gloriosa que teve no templo ainda ressoava em sua mente, como um eco distante que o chamava a ser fiel à missão que Deus lhe confiara. Mas o peso da tarefa era grande, e ele sabia que suas palavras poderiam cair em um povo endurecido pela desobediência e pelo pecado. O povo de Israel, há muito tempo, havia se afastado do caminho do Senhor, e o profeta sentia o peso dessa separação em sua própria alma. Nos dias que se seguiram, Isaías percorreu as ruas de Jerusalém, observando com tristeza o afastamento de seu povo da verdadeira fé. O templo estava desordenado, os ricos oprimiam os pobres e as práticas idólatras eram comuns. As pessoas se preocupavam mais com o material do que com o espiritual, e os líderes estavam mais interessados em manter seu poder do que em fazer a vontade de Deus. Certa manhã, enquanto Isaías caminhava pela cidade, foi confrontado com uma visão triste. Ele viu um grupo de sacerdotes que, ao invés de orar ao Senhor, estavam oferecendo sacrifícios a deuses estrangeiros.
O clamor do povo, em busca de soluções fáceis e milagres rápidos, havia se espalhado, e a fidelidade a Deus havia sido trocada pela busca de falsos ídolos. O coração de Isaías doía. Ele sabia que a missão que Deus lhe confiara não seria fácil. Como poderia ele, um homem simples, combater tamanha corrupção? A resposta, no entanto, não estava em suas forças, mas na fé que ele possuía no Senhor. Ele sabia que Deus o havia escolhido, não por causa de sua habilidade, mas por sua disponibilidade para ser usado como instrumento de transformação. Com o coração pesado, Isaías se dirigiu ao palácio, onde o rei Uzias, que governava em Jerusalém, vivia rodeado por riquezas e poder. Isaías sabia que o rei também estava afastado do Senhor e que isso gerava um grande impacto na vida espiritual de Israel. Ao entrar no palácio, Isaías sentiu a tensão no ar. As cortinas de seda, o brilho do ouro e a sofisticação do ambiente contrastavam profundamente com a pobreza espiritual que dominava o povo. Quando ele se encontrou com o rei, Isaías o olhou diretamente nos olhos e disse com firmeza: "O Senhor diz, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." O rei, atônito, reagiu com indiferença. As palavras de Isaías, duras e verdadeiras, pareciam não alcançar seu coração. Ele não compreendia a gravidade da situação. Israel estava prestes a colher as consequências de sua rebelião, e Isaías sabia que o momento de julgamento estava próximo. Isaías, porém, não desistiu. Ele continuou a proclamar a mensagem que o Senhor lhe dera, falando sobre a justiça divina, o arrependimento e a necessidade de retorno ao caminho da santidade. Mas o povo, endurecido por sua própria incredulidade, ignorava as palavras do profeta. As palavras de Isaías pareciam se perder no vento, mas ele não se permitiu desanimar. O Senhor estava com ele, e ele sabia que sua missão ainda não havia sido cumprida. Na solidão de suas noites, Isaías se retirava para orar, buscando consolo na presença de Deus. Ele sabia que os tempos seriam difíceis, mas também sabia que a fidelidade ao Senhor, apesar da dureza do coração do povo, era o único caminho que ele poderia seguir. Ele não foi chamado para agradar aos homens, mas para ser fiel ao chamado divino, mesmo quando a resposta fosse rejeição. Com o tempo, Isaías se tornou cada vez mais consciente de sua própria fraqueza. Ele sabia que não poderia salvar Israel sozinho. Ele precisava do poder e da graça de Deus para continuar sua missão. E assim, ele se entregou completamente à vontade de Deus, ciente de que o que Deus planejava para o futuro de Israel dependia da resposta de cada coração, mas que ao menos ele havia feito sua parte. Os dias que se seguiram à dura rejeição do rei Uzias e do povo de Jerusalém foram pesados para Isaías. Ele sabia que a mensagem que Deus lhe confiara não seria fácil de ouvir, mas sua missão estava clara. Proclamaria o juízo de Deus sobre a nação de Israel. Isaías, no entanto, não se entregaria ao desespero. A cada revelação do Senhor, ele sentia o peso da responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma chama de esperança que não podia se apagar. O povo de Israel, completamente envolvido pelo pecado e pela idolatria, parecia estar em um caminho sem volta. As cidades estavam em decadência moral. Os governantes não cuidavam do povo, e a verdade de Deus estava sendo ignorada. Isaías, ainda assim, sabia que o Senhor não estava distante. Ele não era um Deus indiferente aos sofrimentos do povo, mas sim um Deus justo que iria disciplinar, mas também salvar. Em uma de suas orações mais profundas, Isaías se prostrou diante de Deus buscando direção. O Senhor, então, lhe deu uma visão que o encheu de temor e maravilha. Ele viu o futuro de Israel. A nação seria levada ao cativeiro, a desolação seria sua herança. Mas, no meio da escuridão, também viu uma chama de luz, um remanescente, uma pequena parte do povo de Israel que permaneceria fiel a Deus, e através desse remanescente, a promessa de restauração. Isaías foi chamado a compartilhar essa visão com o povo, não como uma simples advertência de punição, mas também como uma mensagem de esperança. Ele sabia que as palavras de juízo eram duras, mas que a redenção estava à porta. Deus não desampararia seu povo para sempre. Mesmo diante da dureza do coração de muitos, haveria aqueles que, ao ouvirem as palavras de Isaías, se arrependeriam e retornariam ao Senhor. Na praça central de Jerusalém, Isaías começou a pregar com fervor,
desafiando todos a ouvirem a voz de Deus. Por mais que o Senhor nos castigue, Ele também nos curará. Por mais que a desolação venha, a restauração surgirá. A cidade será purificada e aqueles que se arrependerem terão a oportunidade de ser renovados. As palavras de Isaías ecoaram pelas ruas e praças. Muitos passavam por ele sem parar, mas outros, tocados por um arrependimento profundo, começaram a se aproximar ouvindo atentamente. Ele não oferecia palavras fáceis, mas a verdade de Deus. Se vocês se arrependerem com sinceridade e se buscarem a Deus com todo o coração, Ele os restaurará. Isaías também proclamou uma mensagem de esperança mais profunda, revelando que um futuro messiânico viria, um rei justo e perfeito, que traria paz e restauração para o mundo. Ele falava do servo sofredor, uma figura que ele via claramente, embora não compreendesse todos os detalhes. Esse servo seria um remanescente fiel que sofreria pelos pecados de todos, mas através de seu sofrimento, a salvação seria alcançada. Virá um rei justo, o filho de Davi, e ele guiará o seu povo com retidão. O Senhor mesmo levantará um novo pacto, e os pecados serão perdoados por sua graça. Proclamava Isaías, com o coração cheio de uma esperança que atravessava as gerações. O contraste entre o juízo e a misericórdia de Deus era claro nas palavras de Isaías. O povo, embora cercado por provações e prestes a enfrentar a ira divina, também podia ver uma saída, uma luz no fim do túnel, que os guiaria para a salvação. Aquele que se voltasse para Deus, com um coração arrependido, encontraria perdão. Deus não havia abandonado Israel. Ele estava simplesmente aguardando o retorno sincero de seu povo. Isaías sentia que sua missão de proclamador de juízo estava se tornando também uma missão de esperança. Enquanto muitos continuavam em seus caminhos de rebeldia, outros se voltavam para Deus, buscando o perdão e a cura que só Ele poderia oferecer. A verdade de que o juízo de Deus nunca é uma condenação sem fim, mas sempre é acompanhado pela possibilidade de redenção, se tornava cada vez mais clara em seu coração. O povo, ainda resistente, precisava ouvir o que Deus desejava para sua nação, mas Isaías sabia que sua tarefa era plantar sementes de fé e arrependimento. Mesmo que a maioria dos corações estivesse endurecida, ele confiava que Deus usaria suas palavras para tocar aqueles que um dia retornariam a ele. Isaías, profundamente tocado pela revelação de Deus e pela promessa de restauração, se levantou uma vez mais para proclamar com ousadia e fé: o Senhor nosso Deus está conosco. Ele nos castigará, mas Ele também nos curará. Não importa o quão grande seja a nossa falta, sua graça é ainda maior. O tempo passou, e as palavras de Isaías, imbuídas de uma promessa de juízo e de esperança, continuaram a se espalhar por Jerusalém. Muitos ouviram com um coração endurecido, fechando os ouvidos para a dura verdade de suas próprias falhas. Outros, porém, começaram a se questionar, buscando um vislumbre da promessa de restauração que Isaías havia mencionado. No entanto, o profeta sabia que a verdadeira transformação começaria de dentro dos corações daqueles que se voltassem para Deus em arrependimento genuíno. Enquanto Isaías refletia sobre sua missão, o Senhor o conduziu a uma revelação ainda mais profunda. Em um momento de intensa oração e meditação, ele recebeu uma visão ainda mais misteriosa e poderosa, a visão do servo sofredor. Isaías viu claramente uma figura que seria despida de glória, rejeitada e desprezada pelos homens, mas que através de seu sofrimento traria salvação e cura para muitos. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Essas palavras começaram a ressoar na mente de Isaías, enquanto ele via o servo sendo desprezado e sofrendo. A visão era clara. O servo não seria alguém a quem o mundo olhasse com respeito. Ele seria humilhado, rejeitado, e sua morte traria perdão para os pecados de muitos. Isaías, atônito diante da visão, começou a falar sobre o servo sofredor ao povo. Ele descreveu a figura do servo com palavras poéticas, mas penetrantes. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem escondemos o rosto, ele foi desprezado e não fizemos dele caso algum. O profeta apontava para esse servidor divino que tomaria sobre si as dores e as transgressões do povo. A princípio, a revelação de Isaías
parecia incompreensível para os que o ouviam. O povo estava tão acostumado à ideia de um Messias triunfante que governaria com poder e glória, que não conseguiam entender como um servo sofrido poderia ser a chave para a salvação. Mas Isaías insistia: ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. O servo sofredor seria o cumprimento da promessa de redenção de Deus. Ele não viria para impor justiça de maneira direta, mas para tomar sobre si a punição que o povo merecia, trazendo cura através de seu sofrimento. As palavras de Isaías ecoavam como um convite para os corações endurecidos do povo, um convite para reconhecer o sacrifício necessário para a restauração de Israel. Mas a visão de Isaías não se limitava àquelas palavras. Ele também viu que a obra do servo não seria uma tarefa fácil. Este servo, embora fosse cheio de humildade e compaixão, seria alvo de rejeição e zombarias. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda, diante de seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías, tocado profundamente pela revelação, compreendeu que a jornada de Israel não passaria apenas por um período de julgamento, mas por um caminho de purificação e transformação, que seria liderado por um Messias que se entregaria como sacrifício para salvar os pecadores. O Senhor estava fazendo algo novo, algo que nenhum homem poderia ter previsto, mas que, em sua sabedoria infinita, trazia a verdadeira salvação. À medida que Isaías compartilhava essa profecia com o povo, uma divisão surgia. Alguns o ouviam com um coração quebrantado e com esperança, enquanto outros o desprezavam ainda mais, não conseguindo aceitar a ideia de um Messias que sofreria e morreria. No entanto, o profeta sabia que o caminho da redenção seria trilhado apenas por aqueles que humildemente aceitassem o sacrifício do servo sofredor como a única maneira de restaurar a relação com Deus. Isaías, em meio à perseguição e à oposição, não se deixou abalar. Ele continuou a pregar, convencido de que a mensagem divina que recebera era a única esperança verdadeira para o povo de Israel. Mesmo que seus contemporâneos não compreendessem, ele sabia que um dia a verdade da mensagem de Deus seria revelada. E naquele momento de sofrimento e rejeição, o servo, aquele que parecia ser o mais desprezado, seria exaltado e traria vida para muitos. Isaías, com o coração ardente e a voz firme, declarou com confiança: mas o Senhor agradou-se de esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua vida como oferta pelo pecado, verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E assim, Isaías, embora cercado por resistência, continuou sua missão, fiel à visão que lhe fora revelada e aguardando o cumprimento das promessas de Deus. O peso das palavras de Isaías parecia crescer a cada dia. A visão do servo sofredor e a promessa de redenção através do sofrimento divino foram plantadas no coração do profeta como sementes de uma esperança distante. Contudo, a incredulidade do povo de Israel parecia ser um muro intransponível, e o tempo estava cada vez mais contra ele. As palavras de juízo, embora dolorosas, estavam prestes a se cumprir. O Senhor, em sua justiça, não permitiria que a nação continuasse em seu caminho de rebelião. Em suas orações, Isaías clama pelo povo, mas é com tristeza que vê como poucos estão dispostos a se arrepender e retornar ao Senhor. Em uma noite fria, enquanto meditava sobre a responsabilidade que pesava sobre seus ombros, o Senhor lhe revelou outra verdade, uma verdade de difícil aceitação, porque o coração deste povo está endurecido, os seus ouvidos estão surdos e seus olhos cegos. Isaías sentiu o peso dessas palavras em seu coração. Ele sabia que não havia mais chance para muitos, que a destruição se aproximava rapidamente, mas ele ainda tinha que continuar a proclamar o juízo de Deus. A cidade de Jerusalém estava em grande decadência. As ruas estavam dominadas pela opressão e pela injustiça, e os governantes de Israel, que deveriam proteger os pobres e os necessitados, estavam mais preocupados com seus próprios interesses. O povo de Deus estava sendo consumido pela idolatria, pela corrupção e pela falta de fé.
Apesar de Isaías alertar incansavelmente, muitos se afastavam, zombando das suas palavras. Foi então que o Senhor revelou ao profeta a verdadeira razão pela qual o povo estava em sua queda. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías sabia que a transgressão não era apenas externa, mas que havia uma raiz de pecado profunda no coração da nação. Eles haviam se afastado do caminho de Deus, e o que parecia ser apenas um erro de conduta havia se tornado uma rebelião contra o próprio Criador. O profeta não hesitou em proclamar o juízo de Deus sobre a nação. Ele não apenas falou contra a opressão dos líderes e a adoração de ídolos, mas também desafiou o povo a enfrentar as consequências de seus atos. Ele os advertiu de que, caso não se arrependessem, o Senhor enviaria uma destruição que ninguém poderia evitar. Jerusalém seria sitiada, a cidade cairia nas mãos de seus inimigos e o templo, o lugar sagrado de adoração, seria destruído. Isaías, em seu desespero por ver a dureza do coração de seu povo, exclamava com veemência: "Ah, se o povo de Israel se voltasse para o Senhor, ele os restauraria. Mas os vossos pecados têm sido como uma parede de separação entre vocês e Deus." Ele sabia que a justiça de Deus estava prestes a se manifestar e que, apesar de seu amor e misericórdia, o pecado exigia uma resposta. No entanto, Isaías não pregava apenas o juízo, mas também a necessidade de um arrependimento genuíno. Ele entendia que, mesmo em tempos de juízo, a misericórdia de Deus estava disponível para aqueles que verdadeiramente se voltassem para Ele. Em seu coração, ele mantinha a esperança de que o remanescente fiel, aqueles que ouvirem a palavra de Deus, se arrependeriam e seriam salvos. Os dias passavam e Isaías continuava a clamar pelo povo, pregando contra os pecados e chamando-os ao arrependimento. Sua mensagem de juízo era direta, mas também era acompanhada por uma esperança silenciosa. A promessa de que, após o sofrimento e a purificação, um futuro de restauração seria possível. Em meio à dor e ao desespero, ele via a visão do servo sofredor como a chave para essa restauração. O sacrifício do Messias, que Isaías acreditava ser a única solução para o pecado do povo, ainda estava distante, mas ele sabia que esse caminho de sofrimento traria cura, não só para Israel, mas para todos os que se voltassem para Deus. A cada nova rejeição, Isaías sentia o peso da missão, mas também sabia que o Senhor era fiel. Mesmo que os corações de muitos se endurecessem, o Senhor não deixaria de cumprir suas promessas. O juízo estava chegando, mas o Senhor ainda estava disposto a restaurar aqueles que se arrependessem. E assim, Isaías continuou sua caminhada, com os olhos fixos no futuro da redenção e o coração aberto à vontade de Deus, mesmo quando os sinais do juízo eram claros. Sua jornada de fé, marcada por incertezas e rejeição, era o reflexo da luta constante entre o pecado e a graça, entre a dureza do coração humano e a misericórdia divina. O calor do deserto se espalhava por toda a terra, e Isaías, ainda fiel ao seu chamado, olhava para Jerusalém com um coração pesado. O juízo de Deus, que ele havia proclamado por tanto tempo, estava prestes a se cumprir. As potências inimigas estavam se aproximando e a cidade de Jerusalém se preparava para enfrentar as consequências de seus pecados. O profeta sabia que a destruição era iminente, mas em seu espírito ele ainda sentia uma centelha de esperança. O Senhor, em sua fidelidade, nunca deixaria de cumprir suas promessas. Foi em um momento de profunda reflexão, quando Isaías estava completamente imerso em oração, que o Senhor lhe deu uma visão que mudaria o curso de sua mensagem. Enquanto os ventos do juízo pareciam soprar com força sobre Israel, Deus revelou ao profeta o futuro glorioso de um Messias prometido, que viria não só para julgar, mas para trazer libertação e salvação. Isaías viu, em sua visão, o nascimento de um menino, uma criança que viria de uma virgem. Seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. Esse seria o rei que viria para estabelecer a paz e restaurar o relacionamento entre Deus e seu povo. Ele seria um rei diferente de todos os outros, não em poder, militar ou riqueza, mas em justiça e retidão. Isaías viu essa criança como um farol de luz em meio à escuridão, um salvador que traria a verdadeira libertação. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essas palavras ecoaram na mente de Isaías com grande clareza. Ele viu que mesmo diante da destruição e da dor, Deus tinha um plano para salvar seu povo. O Messias traria uma paz duradoura, uma paz que não poderia ser alcançada através da força ou da política, mas por meio do poder de Deus que reinaria nos corações daqueles que o aceitassem. Isaías, embora cercado de sofrimento e de pecado, agora via uma luz no fim do túnel. O Messias não seria apenas um rei terreno, mas um líder espiritual que guiará o povo de Deus a uma verdadeira transformação interior. Ele governaria com justiça, e sua presença seria a garantia da restauração de tudo o que estava perdido. A visão do futuro Messias trouxe um alívio para o coração do profeta, pois ele entendia que o sofrimento do povo de Israel não seria em vão. A dor e o castigo que viriam poderiam ser duros, mas estavam preparando o caminho para a vinda do Salvador. Isaías sentia com toda a profundidade de sua alma que a esperança do povo não estava nas suas próprias forças, mas na intervenção divina através desse Messias. Essa criança, o Príncipe da Paz, traria um reinado que nunca teria fim. Isaías viu que o seu governo seria baseado em justiça e verdade, e ele seria a fonte de segurança e confiança para todos os que o seguissem. Ele viria para restaurar não só a paz de Israel, mas também a paz do mundo inteiro, estabelecendo um reino eterno de justiça. Isaías sabia que sua missão, apesar de parecer infrutífera diante da dureza do povo, estava de fato preparando o caminho para a revelação de algo muito maior. Ele também sabia que muitos não compreenderiam as palavras que ele falava e que o Messias seria rejeitado e sofreria. No entanto, ele confiava que a palavra de Deus jamais falharia. Aqueles que, ao ouvir as mensagens do profeta, se arrependessem e se voltassem para Deus, teriam parte no reino que o Messias traria. Com essa nova revelação em seu coração, Isaías sentiu uma renovada força para continuar sua jornada. A visão de um futuro glorioso, em que Deus habitaria entre seu povo e reinará com justiça, dava-lhe esperança para enfrentar os tempos difíceis que estavam por vir. Agora, mais do que nunca, Isaías compreendia que seu papel não era apenas condenar, mas também preparar o caminho para a verdadeira salvação. Ele sabia que a destruição era inevitável, mas também sabia que ela não seria o fim da história. Deus havia prometido que a redenção viria, e o Messias, o Salvador, seria a chave para essa restauração. Em meio à sua dor e ao sofrimento do povo, Isaías proclamou com coragem e fé: Eis que o Senhor mesmo vos dará um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará pelo nome de Emanuel. E assim, Isaías continuou sua jornada de fé, com os olhos fixos na promessa de um futuro glorioso, sabendo que, por meio do Messias, a verdadeira libertação e paz seriam trazidas ao povo de Israel e ao mundo. Os ventos quentes do deserto sopram sem piedade, e Isaías, com seu manto gasto e os pés calejados pela jornada, continuava sua missão com um único propósito: levar a mensagem de Deus ao seu povo. Jerusalém, a cidade escolhida, estava à beira do precipício, e Isaías sabia que sua tarefa estava longe de ser concluída. Ele não apenas enfrentava a resistência dos líderes e do povo, mas também o desconforto físico e emocional de ser constantemente rejeitado. Isaías tinha plena consciência de que suas palavras não eram apenas suas. Elas eram uma voz de advertência e de esperança que o Senhor havia colocado em sua boca. A missão não era para os fracos de coração, e ele estava longe de ser um homem que buscava aplausos ou reconhecimento. A jornada, no entanto, era árdua. A oposição, a rejeição e os olhares de desdém dos que passavam ao seu lado o desafiavam a continuar, mas ele sabia que Deus o havia escolhido para essa tarefa e nada poderia dissuadi-lo. Naquele dia, ele se encontrou no deserto, onde a aridez da terra parecia refletir o coração de muitos em Jerusalém. O povo se afastava cada vez mais de Deus, buscando respostas em lugares errados, adorando ídolos e praticando injustiças. Isaías, solitário em meio ao vasto deserto, sentiu a presença de Deus como nunca antes. Ele sentiu o peso da responsabilidade que lhe fora confiada.
A solidão era profunda, mas também havia um sentimento inquebrantável de que a missão de falar as palavras de Deus valia a qualquer custo. Foi então que o Senhor, em sua misericórdia, revelou mais uma visão a Isaías. Ele viu em sua mente uma cena grandiosa, um rio que fluía do coração de Jerusalém, e ao seu redor havia árvores frutíferas que nunca murchavam, cujos frutos eram para a cura das nações. O rio representava a palavra de Deus, que, embora rejeitada por muitos, ainda teria poder de curar e restaurar. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, uma ajuda bem presente na angústia. Isaías ouviu o Senhor dizer em seu espírito. Essas palavras eram um lembrete da fidelidade de Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. A terra poderia ser árida e o povo infiel, mas o Senhor nunca abandonaria os seus. Isaías, então, entendeu que a missão não se tratava apenas de anunciar o juízo, mas também de chamar as pessoas de volta à vida verdadeira, àquelas fontes de cura e restauração que o Senhor oferecia. Ele percebeu que o rio da vida continuava a fluir e que, se o povo se voltasse para Deus, experimentaria uma renovação como a que ele havia visto na visão. O Senhor não havia desistido de Israel. Ainda havia esperança para aqueles que aceitassem seu chamado. Com essa revelação, Isaías se sentiu renovado. O deserto, que antes lhe parecia um lugar de solidão e dor, agora se tornava um símbolo de sua missão. Ele sabia que, mesmo em meio à aridez espiritual da nação, o Senhor usaria seus esforços para transformar os corações e restaurar os corações quebrantados. Isaías se levantou e, com renovado vigor, caminhou de volta para a cidade. Seu espírito estava mais forte do que nunca, embora soubesse que a resistência do povo seria grande. No entanto, ele agora entendia mais profundamente que, embora sua missão fosse difícil, o Senhor havia prometido que o rio da vida continuaria a fluir e que, em algum momento, aqueles que se voltassem para ele seriam restaurados. Isaías continuou a proclamar as palavras de juízo, mas agora com uma maior ênfase na misericórdia de Deus. Ele entendia que sua tarefa não era apenas denunciar os pecados, mas também oferecer a oportunidade de cura. Ele sabia que, mesmo quando as palavras fossem ignoradas, o Senhor ainda usaria sua mensagem para levar vida a quem estivesse disposto a ouvir. E assim, Isaías prosseguiu com sua missão no deserto e nas cidades, lembrando-se sempre do rio que fluía da presença de Deus, trazendo cura e restauração para todos que se voltassem para ele. Sua jornada, embora difícil, era uma parte essencial do plano de Deus para a salvação, e ele estava disposto a seguir adiante, sabendo que, em última análise, a vitória seria do Senhor. Isaías caminhava pelas ruas da Jerusalém, assolada pela corrupção, os olhos firmes, mas o coração pesado. Sua alma estava constantemente dilacerada entre o juízo iminente e a promessa de restauração que ele sabia ser certa, mas que parecia distante aos olhos do povo. Ele havia pregado incessantemente, falando ao coração dos líderes e do povo de Israel, mas o som de suas palavras parecia se perder em um vazio de indiferença. Naquele dia, ao passar pela cidade, Isaías olhou para as colinas que cercavam Jerusalém, o lugar onde, muitas vezes, os ídolos eram adorados. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de vermelho, e ele sentiu mais uma vez a solidão que acompanhava a missão a qual fora chamado. O peso da responsabilidade de ser a voz de Deus sobre a terra parecia maior do que nunca, especialmente quando o povo parecia tão distante de entender a verdade que ele pregava. Mas naquele silêncio pesado, uma palavra de consolo veio ao coração de Isaías. Ele se lembrou da visão do futuro Messias, o servo sofredor, e as palavras que o Senhor lhe havia dado. O Senhor habitará em Sião, e a paz será para sempre. Mesmo em meio ao caos, Isaías sabia que Deus tinha um plano para restaurar seu povo. Embora o castigo fosse necessário, a misericórdia de Deus se manifestaria em sua promessa de salvação. O Senhor, em sua infinita misericórdia, ainda oferecia uma oportunidade de retorno, e a esperança de uma renovação espiritual estava disponível para todos os que, com um coração sincero, buscassem a sua face. Isaías sabia que a verdadeira restauração não se encontrava em ações externas, como rituais de sacrifícios vazios, mas em um arrependimento genuíno e um retorno ao coração de Deus. O povo de Israel precisaria entender
que a restauração não seria simplesmente uma devolução das terras perdidas ou da glória do passado, mas uma transformação interior que começaria em seus próprios corações. De volta ao templo, Isaías pregou com uma fervorosa urgência, clamando ao povo: busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invoquem-no enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem perverso os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele e ao nosso Deus, porque é rico em perdoar. Enquanto falava essas palavras, o profeta viu em sua mente uma cena vívida, uma grande colheita, uma obra de Deus em andamento. Em um futuro próximo, o povo de Israel, após passar pela purificação da prova, veria uma restauração gloriosa. Isaías, com fé renovada, sabia que a promessa de Deus não falharia. Embora os juízos de Deus sobre a nação fossem dolorosos, aqueles que se voltassem para ele com sinceridade de coração seriam renovados e restaurados, como a terra que, após a tempestade, floresce novamente. Isaías então compartilhou com o povo uma promessa maravilhosa: eis que eu criarei novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. O Senhor havia prometido que a dor e a opressão do pecado seriam finalmente vencidas, e o seu reino de paz e justiça seria estabelecido de maneira eterna. As palavras de Isaías reverberavam nas ruas e, apesar da resistência, algumas almas despertaram para a mensagem de esperança que ele trazia. Havia um remanescente que começava a compreender. Eles, como Isaías, sabiam que, apesar do sofrimento presente, o Senhor traria dias melhores. A restauração prometida não era apenas para Israel como uma nação, mas para cada coração que se voltasse para Deus com arrependimento e fé. Isaías sabia que o caminho seria difícil, que as tribulações ainda viriam, mas a promessa de Deus seria fiel, e através do Messias a redenção chegaria, não apenas a Israel, mas a todas as nações. Isaías, agora com o coração mais leve, continuou sua caminhada com uma esperança renovada. Ele sabia que sua missão estava longe de terminar, mas também sabia que, ao proclamar as palavras do Senhor, ele estava fazendo parte de algo eterno, que transcenderia a história de Israel e alcançaria todos aqueles que buscassem a salvação. E assim, Isaías, o profeta que havia enfrentado tanta rejeição e sofrimento, tornou-se o portador de uma mensagem de esperança que atravessaria os tempos. Ele confiava que, com a chegada do Messias, a restauração que ele havia anunciado se cumpriria em todos aqueles que, ao ouvirem sua voz, decidissem seguir o caminho da redenção. O tempo continuava a se arrastar, e o calor escaldante da desolação espiritual pairava sobre a terra de Israel. Isaías, mais uma vez, se via diante da difícil tarefa de transmitir a palavra de Deus, sabendo que o futuro da nação estava em jogo. O juízo que ele tinha anunciado, agora inevitável, não era apenas uma questão de destruição física, mas de uma transformação espiritual profunda. O pecado havia corrompido as entranhas do povo de Israel, mas Isaías sabia que o Senhor nunca havia perdido o controle. A cada dia, as ruas de Jerusalém ficavam mais vazias, e o povo parecia mais distante de Deus. As cidades vizinhas estavam caindo em mãos inimigas, e Israel, em sua dureza de coração, teimava em se afastar do caminho da justiça. No entanto, Isaías, com o espírito iluminado pela palavra do Senhor, não cessava de anunciar a esperança que viria por meio do Messias. A visão do servo sofredor continuava a habitar sua mente. Isaías sabia que o Messias, o Salvador prometido, não viria como um rei guerreiro, como muitos esperavam, mas como um homem humilde e rejeitado. Ele viria em fraqueza, não em glória, e seu sofrimento seria a chave para a redenção de muitos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Isaías proclamava em sua voz cheia de certeza e tristeza, e no entanto, era pelas suas feridas que seríamos curados. O povo, acostumado a esperar por um rei terreno que traria libertação através da força, não conseguia compreender a grandeza do plano de Deus. A ideia de um Messias que se entregaria ao sofrimento parecia absurda e incompreensível. No entanto, Isaías, em sua fidelidade a Deus, sabia que esse caminho de sofrimento seria o único capaz de libertar
verdadeiramente a nação do pecado. Isaías via o futuro do Messias como um paradoxo divino. Ele seria rejeitado, mas ao mesmo tempo seria exaltado. Ele seria ferido, mas por seus sofrimentos traria cura. O Senhor agradou-se de esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua vida como oferta pelo pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Isaías repetia essas palavras como um eco do plano eterno de Deus. O Messias, embora rejeitado por muitos, seria exaltado por Deus e seu reino seria eterno. Isaías então começou a compreender que o sofrimento do Messias não era uma derrota, mas uma vitória que traria a restauração não só de Israel, mas de toda a humanidade. O sofrimento era necessário para a purificação dos corações, para que, através da dor, o pecado pudesse ser expiado e os corações se voltassem para Deus com sinceridade. Isaías, com a visão clara do plano divino, sabia que, no final, a rejeição do Messias resultaria na gloriosa exaltação do reino de Deus. O profeta, sabendo que seu próprio tempo de pregação estava perto do fim, não cessava de anunciar a grande promessa de Deus. Ele dizia ao povo: "O Senhor levantará um rei justo, um príncipe da paz, e o seu reino será eterno. Ele governará com justiça e retidão, e a sua paz não terá fim." O reino de Deus, embora invisível naquele momento, já estava sendo estabelecido através do sofrimento do Messias, e Isaías, como um fiel mensageiro, estava preparando o caminho para o cumprimento das promessas divinas. O povo de Israel, embora cego para a verdade de Deus, precisava ouvir a mensagem, e Isaías continuava a falar, fiel até o fim. Ele sabia que sua missão não era em vão. Mesmo quando parecia que a rejeição estava triunfando, ele compreendia que essa rejeição era uma parte essencial do plano de Deus. O Messias viria, e ele traria a salvação para todos os que se voltassem para ele, reconhecendo sua obra redentora. E Isaías, mesmo sendo um homem rejeitado por seu próprio povo, sabia que sua palavra e sua missão estavam cumprindo uma parte essencial do plano eterno de Deus. Ao final de cada pregação, Isaías sentia que sua missão estava se aproximando de seu clímax. Ele não veria com seus próprios olhos o cumprimento total das promessas, mas confiava que o Senhor, que havia enviado o Messias, cumpriria suas promessas em seu tempo perfeito. E assim, Isaías prosseguiu sua jornada de fé, ciente de que sua voz ecoaria muito além de sua vida, e que um dia o servidor rejeitado, o Messias sofredor, seria exaltado diante de todas as nações, como o Rei eterno que traria a verdadeira paz. Os dias de Isaías estavam se tornando cada vez mais sombrios. A Jerusalém que ele amava, o centro da adoração ao Senhor, estava prestes a enfrentar as consequências do pecado de seu povo. As palavras de juízo, que ele proclamava com coragem, começavam a se tornar uma realidade inevitável. A espada da disciplina de Deus estava prestes a cair sobre a nação, e Isaías sabia que os momentos finais de sua missão estavam chegando. No entanto, apesar da destruição iminente e da rejeição constante que enfrentava, Isaías nunca perdeu a esperança na promessa divina. Ele continuava a falar, firme em sua convicção de que o propósito de Deus, embora misterioso, sempre seria cumprido. O Messias, aquele rei justo que ele havia predito, ainda era a âncora de sua fé, a esperança viva que sustentava seu espírito diante das dificuldades. Uma noite, enquanto meditava sozinho em sua casa, Isaías teve uma visão que, mais uma vez, o encheu de uma paz profunda, apesar da dura realidade ao seu redor. Ele viu um futuro distante, em que uma nova Jerusalém seria estabelecida, não pelos homens, mas por Deus. A cidade não seria mais marcada pela idolatria ou pela opressão, mas pela justiça e pela paz que viriam através do Messias prometido. O Senhor será a luz do seu povo, e nenhuma mais será a tristeza nas suas ruas. Isaías ouviu em seu coração. Ele viu um povo restaurado, não em sua força ou em sua própria justiça, mas pelo perdão e pela graça do Senhor, sendo conduzido por um rei que governaria com amor, misericórdia e poder divino. Mas, apesar de ver a glória do futuro, Isaías sabia que esse reino só seria alcançado através do sofrimento. A dor e a destruição que ele via para Jerusalém não eram o fim,
mas um caminho necessário para a purificação do povo. O Messias, aquele que ele havia proclamado como o servo sofredor, seria o único capaz de trazer verdadeira paz e redenção, e através de seu sacrifício, a restauração do mundo se tornaria possível. Isaías, então, fez uma última oração, pedindo a Deus forças para continuar sua missão até o fim. Ele sabia que a destruição de Jerusalém e o exílio do povo estavam próximos, mas ele também sabia que sua mensagem não seria esquecida. O Senhor havia prometido que, mesmo em meio à calamidade, uma nova aliança seria feita, e o povo de Israel seria restaurado. Isaías, com seu espírito determinado e fiel, se levantou e, em um último esforço, se dirigiu ao povo mais uma vez. Suas palavras eram claras, mas carregadas de um peso que só um verdadeiro profeta poderia carregar. Ele disse: "Vocês sofrerão, mas não é o fim. O Senhor tem um plano de restauração que vai além do sofrimento. O Messias virá, e ele será o Rei eterno, aquele que trará paz e vida a todos os que se arrependerem e o seguirem." Embora muitos o rejeitassem, Isaías sabia que sua missão estava cumprida. Ele havia proclamado o juízo, mas também a esperança. E o que viria depois não era algo que ele veria com seus próprios olhos, mas a promessa de Deus era segura. O Messias, o servo sofredor, viria e restauraria tudo o que o pecado havia destruído. O profeta, agora envelhecido, sentiu que seu tempo na terra estava se aproximando de seu fim. Ele entregou sua missão ao Senhor, confiando que a palavra de Deus nunca voltaria vazia. O futuro estava nas mãos do Messias, e Isaías sabia que a vitória seria de Deus, mesmo que o povo de Israel precisasse passar por um período de purificação. Em seus últimos momentos, Isaías sentiu uma paz profunda em seu coração. Ele sabia que, embora o fim de sua jornada estivesse próximo, o início de uma nova era estava prestes a começar. A era do Messias, o Rei justo e sofredor, o Rei da paz, estava chegando. E Isaías, fiel até o fim, descansava na certeza de que o plano de Deus, com todas as suas revelações e promessas, seria cumprido. E assim, Isaías, o profeta, que havia proclamado juízo e esperança, se despediu da terra com confiança no futuro glorioso que Deus preparara para seu povo. Após o fim da jornada de Isaías, a história de Israel seguiu seu curso doloroso, mas repleto de esperança. O juízo de Deus, que o profeta havia proclamado, se cumpriu. Jerusalém foi tomada pelos inimigos, e o povo de Israel foi levado ao exílio. Mas, mesmo no exílio, a palavra do Senhor, dada através de Isaías, ainda ecoava nos corações dos fiéis. O profeta havia plantado sementes de esperança que germinariam nos corações daqueles que aguardavam o Messias prometido. O tempo passou, e o povo de Israel, em sua miséria e cativeiro, aguardava a libertação que Isaías havia predito. O sofrimento do exílio trouxe arrependimento a muitos, e a promessa do retorno e da restauração começou a ser esperada com fervor. Enquanto isso, o eco das palavras de Isaías continuava a ser lembrado, principalmente a visão do servo sofredor, aquele que viria para salvar. E então, o tempo chegou. Em uma pequena cidade chamada Belém, em um estábulo humilde, o Messias nasceu. A criança que Isaías havia visto em visão, o Rei da Paz, o servo sofredor, havia chegado ao mundo, cumprindo as palavras do profeta. Ele não veio como um conquistador militar, mas como um bebê, envolto em faixas, deitado em uma manjedoura. Os pastores, simples e humildes, foram os primeiros a ser chamados para adorar o Salvador, e uma estrela brilhante guiou os magos do Oriente até ele, confirmando que, finalmente, a promessa havia sido cumprida. Jesus, o Messias, começou seu ministério, e as palavras de Isaías foram reveladas em sua vida e morte. Ele curou os enfermos, ressuscitou os mortos e pregou o evangelho do arrependimento e da paz. Como Isaías havia profetizado, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, sofrendo pelos pecados do mundo. Mas, por meio de seu sofrimento, a salvação foi trazida a todos os que nele creriam. No entanto, a vitória que Isaías havia vislumbrado não veio de imediato. O Messias foi crucificado, mas, como Isaías havia predito, o sofrimento não foi o fim. No terceiro dia, ele ressuscitou, vencendo a morte e o pecado, cumprindo a promessa de Deus de restauração e redenção. O servo sofredor havia completado sua missão,
e a paz de Deus agora era oferecida a todos os que aceitassem seu sacrifício. A vitória de Cristo sobre a morte e o pecado foi o cumprimento final das palavras de Isaías. O Messias, que havia sido rejeitado e sofrido, agora era exaltado à direita de Deus, e seu reinado de paz e justiça começava a se espalhar por toda a terra. Os corações de muitos foram transformados, e o reino de Deus se expandiu não só em Israel, mas entre todas as nações. A promessa de Isaías de um novo céu e uma nova terra começou a se desenrolar à medida que a Igreja de Cristo avançava, proclamando a salvação para todas as nações. O Messias, o servo sofredor que havia sido rejeitado, agora era reconhecido como o Rei eterno, e seu reino de paz e justiça se estenderia para sempre. E assim, o que Isaías havia vislumbrado com os olhos da fé se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. A obra do Messias trouxe a restauração final e a paz eterna que Isaías havia prometido. E o povo de Deus, agora espalhado por toda a terra, aguardava com esperança a consumação desse reino, sabendo que o que Isaías tinha proclamado era, de fato, uma realidade viva. Os tempos haviam mudado, mas a palavra de Deus, dada por meio de Isaías, permanecia viva e poderosa. O Messias, a quem o profeta havia apontado, havia cumprido sua missão de salvar a humanidade por meio do sacrifício, e agora ele se assentava à direita de Deus, reinando com justiça e misericórdia. A restauração que Isaías havia vislumbrado não era mais uma promessa distante, mas uma realidade para aqueles que creem no Salvador. O mundo, marcado pela dor e pelo sofrimento, agora tinha a esperança de um futuro de paz. O reino de Deus, inaugurado por Cristo, estava sendo estabelecido na terra, e aqueles que seguiam o Messias eram chamados a viver segundo os princípios de seu reino: amor, justiça, humildade e perdão. A missão de Isaías de anunciar a vinda do rei era agora cumprida, mas a jornada de fé e transformação continuava. A promessa de um novo céu e uma nova terra não era apenas um futuro distante, mas um chamado diário para os seguidores de Cristo viverem de acordo com o reino que já havia começado. A obra de restauração que Isaías havia profetizado estava em andamento, começando com os corações dos crentes e se estendendo até a renovação da criação. A paz de Cristo, que passou por sua morte e ressurreição, agora era oferecida a todos. Os discípulos de Cristo, os seguidores do servo sofredor, foram enviados para espalhar a mensagem de salvação e esperança por todo o mundo. Como Isaías havia proclamado, a luz de Deus brilhou sobre as nações, trazendo salvação e redenção. Os cristãos eram agora embaixadores do reino de Deus, chamados a viver de acordo com a verdade que Isaías havia revelado, que a justiça e a paz de Deus seriam estabelecidas, não pela força do homem, mas pelo poder do Senhor. Enquanto a igreja se espalhava, a promessa de Isaías sobre a paz eterna se tornava cada vez mais evidente. O Messias, rejeitado e sofredor, agora era exaltado como o Rei eterno, e seu governo de paz seria sem fim. Não havia mais necessidade de sacrifícios de animais, pois o Cordeiro de Deus já havia sido sacrificado por todos. O reino de Deus, agora presente no coração de cada crente, se expandia à medida que mais pessoas se voltavam para Cristo e aceitavam sua mensagem de salvação. No entanto, Isaías também falara sobre a necessidade de perseverança até o fim. A jornada de fé continuava, pois o reino de Deus, embora já presente, ainda não se manifestara em sua plenitude. A igreja, guiada pelo Espírito Santo, aguardava a volta gloriosa de Cristo, quando ele retornaria para estabelecer seu reinado eterno e completar a restauração de todas as coisas. Isaías, que havia proclamado as boas novas de um Messias, que viria como servo sofredor, agora se via cumprido nas vidas daqueles que seguiam o Cristo ressuscitado. A palavra de Deus que ele entregou continuava a ecoar através dos séculos, pois o Messias não apenas trouxe salvação, mas estabeleceu um reino eterno que jamais seria abalado. A obra de Isaías, uma obra de fé, esperança e redenção, continuava a se desenrolar, com o povo de Deus vivendo sob o reinado de Cristo, aguardando a plenitude de sua paz. O reino de Deus era uma realidade viva, não apenas para Israel, mas para todas as nações. E enquanto o mundo aguardava o retorno glorioso de Cristo,
Os cristãos, como Isaías, eram chamados a proclamar o reino de paz, a restaurar corações quebrantados e a viver como cidadãos do reino eterno, sabendo que a vitória final de Deus já estava assegurada. O final de Isaías, seu ministério e sua visão do futuro estavam agora completos, pois a redenção que ele havia visto de longe estava plenamente realizada em Cristo. O reino de Deus, inaugurado por meio de seu Filho, duraria para sempre. O tempo passou, e a história de Isaías, cheia de visões, advertências e promessas, se entrelaçou com a história da Igreja de Cristo. O reino que ele havia predito não foi uma simples utopia, mas uma realidade em constante expansão. Jesus, o Messias, o servo sofredor, havia cumprido cada uma das palavras que Isaías, com coragem e fé, proclamou em um tempo de grande desesperança. O Messias, que viria como um homem de dores, agora estava glorificado, exaltado, e seu reino de paz, justiça e redenção se expandia através da pregação do Evangelho e da vida transformada de seus seguidores. A salvação que Isaías vislumbrara não se limitava a uma pequena parte da terra, mas se espalhava por todo o mundo, alcançando todas as nações. Isaías, ao ser chamado para profetizar, viu apenas um vislumbre do que o reino de Deus seria, mas o impacto de sua mensagem atravessou séculos. A restauração de Israel, que ele tanto pregou, não era apenas sobre a reconstrução de uma cidade ou de um templo físico. Era uma restauração espiritual, um novo nascimento para todos os que se voltassem para Deus. Aqueles que seguiam o Messias estavam sendo transformados, e suas vidas se tornaram um reflexo da verdadeira paz que Isaías profetizou. Mas a redenção de Deus não estava ainda completa. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, escreveu sobre a criação, aguardando a revelação da plenitude do reino. A criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Isaías, em sua visão profética, não poderia ter visto completamente essa realidade, mas ele sabia que a obra de Deus não se limita à salvação do indivíduo, mas inclui a renovação de toda a criação. O fim do pecado, da dor e da morte é uma promessa que se cumprirá com a vinda final de Cristo. Isaías, com sua visão das coisas eternas, também sabia que a justiça de Deus seria revelada. Ele havia falado sobre a necessidade de purificação, e essa purificação, embora dolorosa, era necessária para que a paz de Deus se estabelecesse. O próprio Cristo, que veio como servo sofredor, traria a verdadeira libertação, não apenas de impérios e governantes, mas das cadeias espirituais que aprisionavam o coração humano. Na gloriosa esperança da volta de Cristo, o profeta Isaías se tornava ainda mais relevante, pois seus relatos sobre a vinda do Messias se alinhavam com a promessa de um novo céu e uma nova terra. Não mais um mundo marcado pelo pecado e pela dor, mas um lugar onde o sofrimento seria extinto e onde o Senhor habitaria entre seu povo para sempre. Como o profeta declarou: "Eis que crio novos céus e nova terra, e o passado não será lembrado, nem mais virá à mente." A palavra de Isaías não falhava. O reino que começou com o nascimento humilde de um menino em Belém culminaria no triunfo eterno de Cristo sobre todas as coisas. A cidade celestial, Jerusalém, se levantaria, e a nação de Israel se tornaria a nação universal, composta por todos os que aceitassem a obra redentora de Cristo. Em cada nação e língua, o povo de Deus celebraria a verdadeira paz, porque o Salvador havia vindo, o Messias havia cumprido sua missão, e agora a vida eterna era a promessa segura de todos os que nele crescem. Isaías, que havia sido o arauto da vinda do Messias, agora via o cumprimento de suas palavras em Cristo, que estabeleceria um reino de justiça e paz, cujas fronteiras nunca seriam limitadas e cuja glória jamais cessaria. O sacrifício do servo sofredor, a morte e ressurreição de Cristo haviam trazido a redenção ao mundo e agora, com a Igreja espalhada por toda a terra, a glória de Deus se manifestava de maneira mais grandiosa. E assim, a história de Isaías se conclui, mas seu impacto continua. O reino de Deus que ele anunciou com ousadia é vivido por todos aqueles que seguem Cristo. A promessa de Deus, dada a um povo de coração duro, agora alcança os corações de todos os povos, e a paz eterna, estabelecida por Cristo, será a realidade final, quando ele voltar em glória para completar a restauração de todas as coisas.
A jornada de Isaías como profeta de Deus nos lembra que mesmo quando tudo parece sombrio, o plano divino sempre prevalecerá, trazendo luz, justiça e redenção para aqueles que creem. A vitória é certa e a promessa é eterna. O reino de Deus, inaugurado por Cristo, jamais terá fim. O som da trombeta soou em todo o universo, não como um estrondo, mas como a melodia do triunfo divino. O Messias, o servo sofredor, que havia dado sua vida para a redenção de muitos, agora reinava em glória, e seu reino não teria fim. Enquanto a terra aguardava com expectativa, os filhos de Deus viviam à sombra dessa promessa, aguardando o dia glorioso em que todas as coisas seriam feitas novas. Isaías, com seus olhos espirituais voltados para o futuro, já havia antecipado a chegada desse dia. Ele, o profeta que havia proclamado tanto juízo quanto esperança, agora veria as palavras que ele proferiu se cumprirem plenamente. A restauração de Israel não era uma simples volta ao passado, mas o começo de uma era de renovação e paz universais, que se estenderiam para além das fronteiras de Jerusalém e envolveriam todas as nações. O Messias não viria apenas para redimir um povo, mas para trazer salvação a todos os que o aceitassem. Um reino eterno que abarcaria toda a criação. Em seu ministério terreno, Jesus havia revelado o caminho da salvação, arrependimento, fé e uma nova aliança com Deus. A cruz, que parecia um fim, revelou-se como o ponto de partida de um reino que não seria abalado pelas tempestades da história. A morte de Cristo, que Isaías tão claramente descreveu em suas profecias, não foi o último capítulo. Pelo contrário, foi a chave para a vitória final sobre o pecado, a morte e a separação eterna de Deus. Agora, a Igreja, que nascera com a ressurreição de Cristo, continuava a espalhar a mensagem de redenção. Os seguidores de Cristo eram os mensageiros da esperança e da restauração, vivendo sob o governo de Cristo, mas aguardando seu retorno glorioso, quando ele traria o cumprimento final de todas as promessas. O reino de Deus já estava em operação, mas a sua plenitude ainda estava por vir. Isaías, em sua sabedoria divina, não poderia ter compreendido totalmente o impacto do Messias na história humana, mas ele tinha visto em visão a vitória final, a nova Jerusalém, a cidade eterna, a morada de Deus com seu povo, desceria do céu. Um novo céu e uma nova terra seriam criados, e todas as lágrimas seriam enxugadas, pois a dor e a morte já não existiriam. O sofrimento de Israel, o cativeiro e a rebelião, tudo seria uma memória distante, pois a glória de Deus tomaria seu lugar. A profecia de Isaías, que inicialmente parecia um vislumbre de um futuro distante e incerto, agora se transformava em realidade para todos os crentes. Os que haviam sofrido em sua jornada terrena agora celebrariam a vitória final, com Deus habitando no meio deles, e a paz que tanto foi prometida finalmente estabelecida. Isaías, em seu coração fiel, sabia que seu papel como profeta tinha sido cumprido. Ele havia proclamado tanto juízo quanto misericórdia, e agora via, com os olhos da fé, o futuro glorioso que ele tanto havia esperado. O Messias, o servo sofredor, a quem ele havia dado voz, não só trazia perdão, mas oferecia um futuro sem fim, onde a presença de Deus seria real e tangível, e a justiça e a paz de seu reino não teriam fim. E assim o ciclo da promessa de Isaías se completava. O Messias não era mais um conceito distante, mas uma realidade viva e presente, atuando nos corações daqueles que creem. O reino de Deus, que Isaías vislumbrou com a ajuda de Deus, se tornava uma realidade completa e eterna. No final, como Isaías proclamou com fé, a glória do Senhor encheria toda a terra. Não haveria mais pecado, nem separação, mas a unificação eterna de Deus e seu povo. O servo sofredor, agora exaltado, seria o rei que governaria para sempre, e em seu reino a justiça, a paz e o amor prevaleceriam eternamente. A história de Isaías se encerrava, mas sua voz continuaria a ressoar através dos séculos, lembrando-nos da grandeza da promessa cumprida. O reino de Deus havia chegado, e os filhos de Deus, em sua esperança e fé, aguardavam a gloriosa manifestação final dessa promessa. O som do céu, ressoando com a música de uma criação renovada, enchia a terra. O fim de todas as coisas estava se aproximando, mas não com
medo ou destruição, mas com uma paz eterna e uma alegria indescritível. Isaías, que há tanto tempo havia proclamado a vinda do Messias, finalmente viu o cumprimento de sua visão. O rei, que ele havia visto como o servo sofredor, agora estava assentado no trono eterno, governando com poder absoluto e pleno. A cidade de Deus, a Nova Jerusalém, desceu dos céus como uma noiva adornada para o seu marido. Era uma cidade de luz, onde o Senhor habitaria com seu povo para sempre. As ruas eram de ouro puro, e no centro da cidade, o trono de Deus resplandecia em glória incomparável. Não havia mais noite, pois a luz de Deus iluminava tudo. Não havia mais dor, mais sofrimento ou morte, pois todas as coisas antigas haviam passado. A palavra dada a Isaías se tornava uma realidade eterna. Eis que crio novos céus e nova terra. A primeira terra já não existirá, nem haverá mais mar. O pecado, a corrupção e a morte, que haviam manchado a criação desde a queda do homem, finalmente foram derrotados. Tudo o que havia sido prometido a Isaías estava agora consumado. Um novo céu e uma nova terra, onde a presença de Deus reinaria sem fim. As palavras de Isaías, que clamavam por arrependimento, por retorno à pureza de adoração e ao caminho da justiça, haviam se cumprido de forma gloriosa. O Messias, que havia vindo como servo para sofrer pelos pecados do mundo, agora governava com justiça e amor. O povo de Deus, reunido de todas as nações, estava em plena adoração, e sua união com ele era perfeita. A restauração que Isaías havia vislumbrado não era apenas uma restauração de Israel, mas uma restauração universal, abrangendo todas as nações, todas as línguas e tribos. A promessa do Messias, de que ele viria para trazer a paz, era agora uma realidade palpável. As guerras haviam cessado, as tribos e nações estavam reconciliadas, e a paz de Deus preenchia todos os corações. O reino de justiça, que Isaías havia proclamado, agora estava estabelecido em sua totalidade, e a adoração era contínua. Naquele momento glorioso, o povo de Deus olhou para o rei, cujos olhos eram como chamas de fogo, e seu rosto brilhava como o sol. Ele os conhecia e os amava, e em sua presença, todos os sofrimentos do passado se desvaneceram, como se nunca tivessem existido. O Rei Eterno olhou para o seu povo e disse: Eis que faço novas todas as coisas. A visão de Isaías, a visão que ele teve naquele templo, quando o Senhor o chamou para ser seu profeta, agora se cumpria na plenitude da glória de Deus. A criação estava redimida, restaurada à perfeição original que Deus havia planejado desde o princípio. O juízo, que Isaías havia proclamado com tanta firmeza, havia sido cumprido, mas não apenas com condenação. O juízo havia levado à salvação, à purificação, à renovação do coração humano. A vitória de Cristo, o servo sofredor, agora era evidente para todos, e a terra estava cheia da glória do Senhor. Isaías, que no final de sua vida não pôde ver o cumprimento completo de suas palavras, agora poderia contemplar a vitória final de Deus. O reino que ele havia anunciado, com todas as suas dificuldades, desafios e promessas, agora era uma realidade eterna e gloriosa. O Messias reinava, e seu povo, redimido e restaurado, habitava com ele para sempre. Na plenitude do reino, Isaías e todos os santos estavam reunidos, louvando o Senhor pela obra grandiosa que ele havia realizado. O Messias, o servo sofredor, agora era o Rei exaltado, e sua presença preenchia o céu e a terra. E assim, aparece história de Isaías, desde seu chamado até suas profecias de juízo, sofrimento e esperança, se completava. Ele havia falado com coragem e fé, e agora via o cumprimento de todas as promessas que ele havia proclamado. A vitória de Deus era eterna, e o reino de seu Filho duraria para sempre. Espero que tenham gostado da história. Comentem de onde vocês estão assistindo, deixem um like e inscrevam-se no canal.